Pastor Júlio César. Pastor Júlio César, um grande homem de Deus. Feche os olhos. Gabriel, vai entregar uma delegacia lá no inferno. 1, 2, 3. Quer ver? Gabriel, sai de perto, Gabriel. Sai de perto. Jesus me trouxe esses dons, mais de milhares de pessoas já foram ao inferno e ao céu. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Esse cidadão alega ter o dom de arrebatamento. Ele pede para o anjo Gabriel descer do céu e arrebatar as almas ou os espíritos das pessoas ao inferno e ao céu. Eu quero dizer a todos, irmãos, que o Senhor me deu esse dom. O anjo Gabriel apareceu para mim e me deu. E quem não crê que o anjo Gabriel desce do céu até a terra e arrebata as pessoas ao céu ou ao inferno porque um profeta na terra manda, está condenado. Ninguém está acreditando. Vai pra onde? Está condenado até que se prove o contrário. Dessa vez, ele fez o anjo Gabriel descer do céu e arrebatar esse rapaz até o inferno. E foi dito que lá no inferno tem caldeirão e demônio em forma de cachorro que come almas. Você estava onde era tipo um caldeirão, não era isso? Isso. Na sua direita tinha um demônio muito grande, tinha? Em forma de cachorro? Sim. Esse demônio não comia as almas? Sim. Como que ele mastigava? Hã? Horrível. Ele pegava as almas despedaçadas? Sim. As pessoas que estavam no dente dele? Sim. Então se a pessoa morrer sem Jesus agora, ela desce? Ela desce pro inferno? Se essas experiências são 100% reais, e para se ir ao inferno tem que passar pela morte, quer dizer que esse rapaz morreu e ressuscitou? O arrebatamento aconteceu com Paulo, também aconteceu com João. Será que o apóstolo João e o apóstolo Paulo morreram para terem suas experiências? Apocalipse 1:10, na maioria das traduções portuguesas, consta: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E como o corpo sem o Espírito está morto, muitos entendem que João morreu para ter sua experiência. No texto grego consta egenomen en pneumati. No texto grego aparece o verbo ginomai, que pode ser traduzido como fui no Espírito ou aconteceu no Espírito. No texto grego não consta o verbo arrebatar. Não diz que João foi arrebatado em espírito, mas que ele foi através do Espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor nas profecias não representa um dia literal de 24 horas, mas um período de tempo de juízo que ultrapassa as barreiras das 24 horas. E João foi levado a ver a consumação dos juízos proféticos de Deus nesse mundo. E João viu isso através do Espírito. Agora, qual espírito seria esse? Seria o espírito de João, como a entidade espiritual, como muitos entendem? Ou será que não é bem assim? Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. As Escrituras não ensinam dom de arrebatamento de espírito para fora do corpo, mas que o Espírito Santo é derramado na carne, no corpo, não para se sair do corpo, mas para se ter sonhos e visões da parte de Deus na carne, no corpo. E foi isso que aconteceu com o velho João na ilha de Pátmos e com os outros profetas. E o que passa disso é de procedência maligna. Números 12, um testemunho de Deus acerca de Moisés. Versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas.
Aqui se fala de níveis de revelações. E o nível que Deus se revelou a Moisés é superior ao nível que ele se revelou aos profetas e aos apóstolos. Com os profetas e com os apóstolos, Deus se comunicou através de sonhos e visões, que são enigmas. João, na sua visão, se viu diante de um ser semelhante às pedras jaspe e sardônica, sentado num trono, interagindo com uma besta como um cordeiro, de 7 chifres e 7 olhos. Esse ser semelhante às pedras jaspe e sardônica era o Pai, e esta besta semelhante a um cordeiro, de 7 chifres e 7 olhos, era o Filho, ou representavam simbolicamente o Pai e o Filho? Se trata de uma representação simbólica do Pai e do Filho. Agora você acha que o apóstolo João teve uma morte real para ter uma visão simbólica? O que eu quero dizer com isso? A visão que João teve não foi uma experiência real no sentido literal, mas uma experiência real no sentido simbólico. João não foi ao céu, mas teve uma visão do céu. E ter uma visão do céu não é estar literalmente no céu. E não existe promessa para o homem morar no céu, mas existe a promessa de herdar o novo céu e a nova terra, que será esse planeta transformado com a sua atmosfera. E não existe promessa de vida eterna nesse falso inferno que mais parece um parque de diversão dos demônios. Mas existe a advertência do lago de fogo, que é a segunda morte. Deus não é o pai da mentira para alimentar falsas esperanças através de falsas experiências. Jesus me trouxe esses dons. Mais de milhares de pessoas já foram ao inferno e ao céu. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Se você levar a sério esse ensinamento, vai desconfiar desse pessoal que anda batendo cartão no céu e nesse falso inferno. Porque Deus hoje só fala através de sonhos e visões, que são enigmas. Estão abaixo da maneira que Deus falava com Moisés. Deus não falava com Moisés através de enigmas. Deus falava com ele de maneira clara e literal. Todos os israelitas ouviam a voz de Deus bradar na terra. Não tinha como contestar. E daquela maneira que Deus falava com Moisés, ele não fala com mais ninguém. E hoje qualquer um que diz que foi para o céu ou para esse inferno do diabo literalmente, à luz da palavra, ou está mentindo ou foi enganado. Eu fui para o inferno todas as noites, 3 horas por noite, por 30 noites. 30 noites? Por 30 noites ela foi para o inferno, mas nas próximas 10 noites ela foi ao céu. Deus me levou 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. O arrebatamento aconteceu com Paulo, também aconteceu com João. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se o apóstolo João escreveu essa advertência, que aquilo que Deus revelou para ele não deve receber acréscimo, a visão dele não pode justificar experiências pessoais que acrescentem informações que não constam no Apocalipse. Você estava onde era tipo um caldeirão, não era isso? Isso. Na sua direita tinha um demônio muito grande, em forma de cachorro. Sim. O arrebatamento aconteceu com Paulo, também aconteceu com João. Na onde está escrito que o apóstolo João ou que o apóstolo Paulo foram arrebatados a esse falso inferno que mais parece um parque de diversão dos demônios? O arrebatamento aconteceu com Paulo. O arrebatamento aconteceu com Paulo.
Eu já fiz um vídeo sobre a visão celestial do apóstolo Paulo. Ele estabeleceu a igreja de Corinto, ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, e depois se mudou para Éfeso. E estabeleceu a igreja de Éfeso também, de onde administrava a igreja de Corinto. E com a sua ausência pessoal em Corinto, falsos apóstolos se infiltraram ali. Esses falsos apóstolos se baseavam em experiências pessoais e queriam colocar a igreja de Corinto contra o apóstolo Paulo. Eles acusavam o apóstolo Paulo de não ser um homem de Deus, porque Paulo não tinha experiências com Deus. Paulo não tinha visões e revelações. Eles tinham. Paulo não saía do corpo. Eles saíam. Paulo não era arrebatado ao paraíso. Eles eram. E eles faziam questão de contar os detalhes das suas experiências e faziam tocar trombeta diante deles para chamar a atenção. E a igreja de Corinto se deixou levar pelo misticismo promovido por eles e queriam que Paulo provasse que era um homem de Deus através de alguma experiência. E Paulo se viu obrigado a revelar um segredo que ele guardava com ele há 14 anos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Quem era esse homem? Esse homem era ele mesmo. É porque ele não assume que era esse homem, mas diz que conhece um homem. Porque, na verdade, para ele, não convinha se gloriar como aqueles falsos profetas que faziam tocar trombeta diante deles para serem glorificados pelos homens. No momento em que Paulo escreveu sua defesa contra seus acusadores, essa visão celestial tinha ocorrido há 14 anos. Enquanto o apóstolo Paulo, em 14 anos, teve uma única visão celestial do paraíso e nunca foi para esse inferno do diabo, tem gente que, na hora que quiser, manda as pessoas ao céu e a esse inferno do diabo. Jesus me trouxe esses dons. Mais de milhares de pessoas já foram ao inferno e ao céu. Mas me ajuda na minha incredulidade. E quando Paulo diz que só Deus sabia se a visão tinha acontecido no corpo ou fora do corpo, não quer dizer que ele não sabia. Ele está contrastando aqueles falsos profetas que faziam questão de dizer que eram sempre arrebatados para fora do corpo e falavam com os anjos, falavam com Jesus e faziam tocar trombeta diante deles. Mas da mesma forma que o tal homem que Paulo conhecia era ele mesmo, ele sabia a forma que Deus lhe mostrou aquilo, até porque ele inicia a carta falando de visões e revelações. E visões e revelações da parte de Deus acontecem na carne, no corpo. E ter uma visão do paraíso não é estar literalmente no paraíso, mas é ter uma visão do paraíso no corpo. Quem diz que saiu do corpo e foi para o céu ou para o inferno, não saiu do corpo coisa nenhuma, mas teve uma falsa realidade, uma alucinação. Vou contar de 1 a 3. Você vai avançar no tempo para o momento que está no bloco operatório. 1, 2, 3. Conte-me, é importante que me conte o que é que está a passar. Estou no canto da sala. No canto da sala? Diga-me. O que é que vê? O meu corpo, lá corpo. embaixo, tudo aberto, muito sangue, muitos médicos, muitos enfermeiros. Se assusta? Assusta-me. Olhe para aquele corpo lá embaixo. Você sabe quem é aquele corpo? É meu. Questione-se. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu não estou no meu corpo? Sente-se questionar. O que é que se passa? É isso que eu estou a procurar. Porquê é que eu estou aqui, neste canto? Então relate-me, diga-me o que é que faz neste momento. Estou preocupada, quero voltar para o meu corpo, mas estou a sentir alguém que me chama. Alguém que chama? Sim. Alguém como? Sei que me relatar, eu sei que você disse isso. Está aqui alguém. Estou a olhar para um sítio, vejo um túnel. Túnel? De que é feito esse túnel? Diga-me. É um bocado escuro, mas sinto que está a luz. Diga-me onde é que está o túnel. Eu sei que você está lá em cima no alto. Está aqui ao meu lado. Descreva-me o túnel. Como é que é esta luz? Ao fundo está muita luz.
Da Luz, o que é que você sente ao ver esse túnel? Tenho vontade de entrar, mas tenho medo de deixar o meu corpo. Queria que o meu corpo viesse comigo. Mas você quer seguir esse túnel? Quero. A vossa Baker. Posso lhe pedir uma coisa? Pode levar-me consigo, a minha voz só. Sinta a minha mão, está a sentir a minha mão. Eu vou-lhe pedir, por favor, que dentro dos possíveis me relate o que se passa quando você entrar nesse túnel. Quem é que está a chamar por si no túnel? Você disse que estava alguém no túnel. Quem era esse alguém? Alguém especial. Eu não conheço. Entre. Avance. Descreva-me o que está a ver, a sentir. O que é que lhe estão a dizer? Já cá estou. Lá está. Está a pegar em mim. Está-me a dar a mão. Quem é que lhe está a dar a mão? Eu não conheço, mas é muito agradável. É muito bom. É muito meigo. Ai, é tão bom. Para onde é que você vai? Vou para um jardim. Um jardim? Como é a temperatura aí? É muito agradável. Descreva-me tudo o que puder descrever. E ele está-me a levar para uma árvore linda. Uma árvore? Grande, imensa. Vá com ele. Existem flores maravilhosas. Então vive esse momento de felicidade. Escuta o que esse ser lhe está a dizer. O que é que ele diz? Que tenho que voltar. Que ainda tenho muito que cumprir. Ai, eu estou a voltar. Vamos lá, sente-se a voltar. Vamos lá. Estou a voltar. Vamos lá, vou contar de 1 a 3. Isso, 1, 2, 3. Isso, sinta-se no corpo novamente. Isso, Ana. Isso mesmo, Ana. Agora me fala. Você saiu do corpo. Saí. Tá no inferno aqui. Ó, tá no inferno, ó. Se a alma é a própria consciência, você acha que essa mulher está fora do corpo? Agora me fala. Você saiu do corpo. Saí. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Sabe o que significa isso? Humildade. Enquanto aqueles falsos apóstolos eram conhecidos pelas suas falsas experiências fora do corpo, Paulo não foi conhecido por uma única visão celestial que tinha acontecido há 14 anos. E ele contrasta a sua única visão que aconteceu em 14 anos, que fez ele se tornar uma pessoa humilde, com experiências frequentes e diárias que tornaram pessoas soberbas e arrogantes. E só revelou a sua experiência porque as circunstâncias o obrigaram a revelar. E mesmo assim, ele não assume na primeira pessoa que foi ele que teve a visão, mas diz conhecer um homem justamente para que ninguém cuidasse da vida dele mais do que se via ou se ouvia dele. O arrebatamento aconteceu como? Como uma visão celestial, que consiste em palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, mantida em segredo por 14 anos, pode justificar supostos arrebatamentos de pessoas ao suposto reino de Satanás. Um lugar que nunca um profeta ou um apóstolo foi, e lá essas pessoas veem o diabo, os demônios, se divertindo ao castigar pecadores imortais em seus pecados, coisas que são ilícitas de se falar, mas elas são obrigadas a falar tudo e depois se gloriam de contar o que a Bíblia não ensina. A história está se repetindo, e aqueles falsos profetas, através das suas falsas experiências fora do corpo, anunciavam um outro Jesus, um outro Espírito Santo e um outro Evangelho. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 4.
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. E Paulo desmascarou a falsa fonte daquelas experiências. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E Paulo deixou outra advertência, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Você estava onde era tipo um caldeirão, não era isso? Isso. Tinha um demônio muito grande, tinha? Em forma de cachorro? Sim. Tudo que vai além do que está escrito, tudo que vai além do que os apóstolos ensinaram, ainda que faça chover milagres, ou que seja revelado por um anjo do céu, deve ser considerado como anátema. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado nas próximas publicações.